agora para falar de clima, para falar de um fenômeno climático que sempre traz impactos em relação à produção agrícola, à produção pecuária, para quem está no campo, eu estou falando do Laninha. E a expectativa do NOAA é que se tenha o Laninha se instalando na segunda quinzena do mês de julho. Para falar a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Guilherme Alves, da Climatempo, que participa conosco desta edição. Guilherme, um prazer tê-lo conosco aqui no canal do Boi. E o que representa o Laninha, se confirmando, claro, na segunda quinzena de julho, começando a ficar presente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Então, ele se estabilizando, né, a partir dessa segunda quinzena de julho, né, os efeitos deles, pode-se dizer assim, vai ser mais evidentes a partir de agosto, certo? Então, consequentemente, a gente vai ter já esses efeitos clássicos do evento. Só para exemplificar, né, o Laninha ele é a fase oposta do El Niño, né? E, consequentemente, ele muda o clima do Brasil, assim como o El Niño. Só que o El Niño, por característica, ele deixa chovendo mais no sul, por exemplo. Já o Laninha é o contrário, ele deixa o tempo mais seco no sul do Brasil. Já para a região mais norte do Brasil, o El Niño deixa mais seco. Já o Laninha deixa mais chuvoso, né? Já para a região mais central do Brasil, existe uma variabilidade em torno dos efeitos, né? Porque só o Laninha e o El Niño não são responsáveis de fato tão fortes para mudar esse tempo mais chuvoso e seco na região central do Brasil. Ainda tem um Atlântico participando disso tudo. Mas de efeitos mais clássicos do Laninha, a gente deve ter sim uma chuva mais reduzida no sul do Brasil. A gente deve ter chuva mais intensificada nas regiões norte e nordeste do Brasil. Essas regiões mais centrais do Brasil poderão experimentar também algumas temperaturas mais reduzidas, porque o Laninha tem essa característica de influenciar e puxar essas frentes frias e, consequentemente, puxar essas massas de ar mais geladas, né? Então, sempre se associa o Laninha com frio pensando nisso, né? Mas é porque justamente ele puxa essas massas de ar mais geladas e a gente pode ter algumas geadas tardias acontecendo, até mesmo no Rio Grande do Sul, ali por volta de novembro, né? Mas vai ser um segundo semestre aí de mudança no clima. Guilherme, falando um pouco a respeito de Laninha, mas principalmente o que ele pode representar por alguns cenários que são desafiadores neste momento. Neste momento nós temos uma parte do Brasil, que o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água, né, está começando a se curar desse cenário que nós tivemos, do excesso de chuvas, as enchentes, as inundações, mas parte do Brasil, centro-sul do Brasil, num cenário muito seco. Né? E a gente está vendo, por exemplo, alguns biomas sendo bastante castigados por isso, como o Pantanal, que tem muito a ver aqui com o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Está dentro desses dois estados e nós temos ali incêndios, combustão espontânea. Quem está no Pantanal sabe que isso ocorre mesmo e normalmente quando ocorre são em áreas muito isoladas, o que traz maior dificuldade de combate ainda. O nível do Rio do Paraguai está mais baixo, está com menos de 2 metros, o que é muito estranho para esse bioma. O Laninha pode ser mais positivo, né, trazer um cenário melhor para biomas como este que estão sofrendo com a situação de incêndio e seca excessiva? Com toda certeza. Pensando que eles têm por característica puxar essas frentes frias, a passagem delas, a gente sabe que tem algumas frentes frias mais poderosas que conseguem chegar de maneira mais efetiva até a região do Mato Grosso do Sul e até no Mato Grosso. Então, consequentemente, pensando nessa lógica, a gente pode ter sim, né, uma melhor tendência de chuvas para essa região. E pensando também no alívio no calorão, né? A gente saiu de um período agora, né, de quase um ano de atuação do fenômeno El Niño, né, em torno de 8 meses, na verdade, 9 meses de atuação do fenômeno El Niño, e ele, por característica, potencializa as temperaturas, né, no Brasil e deixa a chuva muito irregular, como a gente é mais irregular do que ela já é nessa época do ano, tá? Pegando ali principalmente, ele deixa essa variabilidade mais intensificada. Então, consequentemente, saiu esse
temperatura muito acima. A gente teve diversas ondas de calor, períodos secos e temperaturas muito acima da normalidade também ao longo de 2023 e também ao longo de 2024. Saindo este cenário, entrando um cenário onde pode ter temperaturas um pouco mais amenas, então, consequentemente, a gente tem chuvas também mais potentes, pode-se dizer assim, mais pesadas, com certeza essa característica de alívio deve aparecer sim, em comparação a esse ano que a gente passou. Guilherme, em torno das situações hoje que nós temos climáticas no Brasil também, pensando em outras regiões, sudeste do Brasil, nordeste do Brasil, o que o Laninha pode trazer para essas regiões? Então, a gente, principalmente para a região nordeste e norte, a gente vai ter provavelmente uma antecipação daquela quadra chuvosa, né? Então, provavelmente a gente tenha a chuva chegando antes, porque o Laninha ele puxa, deixa essa circulação para a América do Sul um pouco mais molhada, pode-se dizer assim. Então, geralmente nas regiões ali norte e nordeste chove bastante em anos de atuação do fenômeno Laninha. Já o clima do sudeste vai ser mais modulado também pela temperatura do Oceano Atlântico, certo? Como que ela vai se comportar ao longo desse segundo semestre? No ano passado, a gente teve temperaturas acima da média no Oceano Atlântico durante vários dias consecutivos. Então, elas potencializaram muito as frentes frias que chegavam ao sudeste. Então, consequentemente, foi tendo uns volumes de chuva bem significativos. A gente vai ter que cuidar, acho que essa temperatura do Atlântico vai modular basicamente como vai ser esse comportamento dessa chuva nesse segundo semestre de 2024, principalmente na região sudeste. Mas, analisando, tendo essa frequência maior de frentes frias, a gente pode ter sim um período de mais chuva a partir do segundo semestre na região sudeste do Brasil. Guilherme, para encerrarmos, aí eu vou voltar, a gente estava falando agora há pouco no Agricultura BR, antes do intervalo, a respeito da produção de arroz brasileira, produção de arroz no Rio Grande do Sul, os 9 levantamentos da safra atual. Enfim, nós vimos o Rio Grande do Sul e especificamente nós estamos aí, pode contabilizar 3 safras com problemas climáticos. 2 por conta de um excesso de seca, uma seca muito forte, que no caso da soja fez o Rio Grande do Sul perder na última safra, a 2022-2023, 60% do seu potencial. Esta foi atingida já no finalzinho, tem perdas, mas não é perda tão grande assim. O Rio Grande do Sul, inclusive, deve confirmar como a segunda maior colheita do Brasil. Pensando no Rio Grande do Sul, que em Laninha costuma começar uma safra muito bem, começa bem, e nas 2 últimas que tivemos o efeito climático acabou perdendo bastante, e por outro lado, eu estava olhando o histórico do Rio Grande do Sul, por acaso as safras recordes do Rio Grande do Sul também aconteceram em período de Laninha. O que seria ideal em termos de intensidade e efeito de Laninha para que o Rio Grande do Sul, numa cenário de safra 24-25, repita uma safra recorde, como já aconteceu no passado? Então, o cenário é bom. Bem como você disse, geralmente no primeiro ano de atuação, quando tem essa mudança, o cenário é muito bom, porque a atmosfera demora a responder a essa mudança, sabe? Então, consequentemente, a gente vai sair de uma neutralidade, porque a gente está em El Ninho, a gente saiu agora, caminhou para a neutralidade e vai entrar no Laninha, certo? Então, a atmosfera vai se adaptando a essas maneiras. Como a gente vai estar num período de neutralidade passando para um Laninha, então provavelmente os efeitos mais clássicos do Laninha vão ser sentidos lá por meio de setembro, até já para outubro, esses efeitos mais clássicos e mais claros. Então, consequentemente, a gente deve ter uma chuva dentro da normalidade nesses meses aí de julho, agosto e setembro, que chove bem. O Rio Grande do Sul tem uma precipitação bem distribuída ao longo do ano, né? Não é como as nossas regiões aqui mais centrais e norte do Brasil, certo? Então, pensando neste cenário, que a gente vai ter uma chuva mais distribuída e mais controlada na região, o cenário é otimista, para ter uma safra boa e, consequentemente, para não ser prejudicada lá quando começar a estação de mais chuva, onde ocorre geralmente ali janeiro, fevereiro e março chove mais naturalmente em todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul chove, mas de maneira geral não é uma preocupação que vá prejudicar de fato, a produção.